amores, sou a professora Anne do 2º ano. Estou aqui mais uma vez para a gente continuar os nossos estudos, mesmo à distância, mas antes eu queria dizer que já estou morrendo de saudade e que logo em breve a gente pode estar junto novamente, tá bom? Hoje nós vamos estudar um pouquinho de matemática, tá certo? Para isso, é o que eu venho pedindo sempre a vocês. Procurem um lugar bem aconchegante, bem silencioso aí na sua casa, para que a nossa aula possa ser divertida, para que vocês possam entender bem o que a tia Anne tem aqui para dizer, tá certo? Vamos lá! Vocês lembram que na aula passada nós estudamos um pouco sobre os números na forma ordinal. Lembram que a tia Anne disse para vocês onde a gente poderia encontrar esses números e como a gente poderia utilizá-los no nosso dia a dia? Pois bem, vamos lá lembrar um pouquinho. Esses números, pessoal, eles nos ajudam a indicar a ordem, o lugar ou a posição de objetos, né? Ou de pessoas, sejam eles em uma fila ou mesmo na questão da corrida. Vamos lá. Quando vocês estão assistindo a uma maratona, a uma corrida, para que a gente possa saber quem atravessou a linha de chegada primeiro, nós usamos os números ordinais para classificá-los, não é isso? O primeiro, o segundo, o terceiro da corrida, quem chegou primeiro, certo? Vocês lembram também que eu dei um outro exemplo para que a gente possa usar os números ordinais em uma fila, para que a gente possa organizar quem é o primeiro, quem é o segundo ou quem é o último da fila. Nós vimos também que os números ordinais eles são usados para definir o número de andares de um prédio, certo? Por exemplo, primeiro, segundo, o terceiro andar. A gente sabe que na nossa cidade tem muitos prédios, não é? Então, para que possa ser feita essa contagem de andares, a gente pode também utilizar os números ordinais. E em várias outras situações, como a tia Anne deu o exemplo para vocês na aula passada. Caso vocês não lembrem, quando a gente finalizar essa aula, você pode pedir para a mamãe ou para o papai dar uma olhadinha lá no vídeo que ficou gravado. Aí vocês podem dar uma olhada e lembrarem um pouco mais do que a tia Anne falou, tá certo? Pois bem, para isso a gente vai também exercitar um pouquinho mais a atividade que eu deixei aí para vocês lá na nossa plataforma. A gente vai corrigir aqui as questões e aí vocês vão lembrar também um pouco mais. Pegue o seu material de estudo, seu livro de matemática e o seu lápis e borracha e abram na página 95. Vamos lá? Essa página que aparece aqui é a mesma que vocês vão abrir. Nós, na aula passada, fizemos as atividades número 1 e 2, as duas questões. Agora a gente vai dar continuidade na terceira e na quarta questão para a gente exercitar e ver se vocês conseguiram fazer tudo direitinho. Todo mundo já está aí com o livro a postos? Muito bem, vamos lá. Na terceira questão diz o seguinte, olha o que eu acabei de falar. Se refere a uma competição, esta de natação. Vamos ver o seguinte. Na competição de natação da escola, Pedro estava em 5º lugar, até que Henrique o passou e a competição terminou. Então Pedro ficou em... Vamos lá, vamos analisar a questão. Qual era a posição do Pedro? Isso, aí na questão diz que o Pedro estava em 5º lugar. A posição dele era a posição 5, né? Ele estava no 5º lugar aí na competição. Enquanto a competição ocorria, tudo bem. Henrique ultrapassou o Pedro, certo? Então, a competição finalizou na seguinte forma. Depois que o Henrique ultrapassou o Pedro, em que posição o Pedro ficou? Então, vamos lá. Se o Pedro, em algarismos normais, 1, 2, 3, 4 e 5, ele era o número 5. Depois do número 5, qual o número seguinte que vem? O 6. Então, ficou muito fácil, não é? Nós vamos transformar o algarismo 6 e colocá-los ele na forma ordinal. E lembrem-se,
tem uma maneira de ler esse número, tá? Ele não é só 1, 2, 3, 4 e 5. Tem uma forma diferente de ler o algarismo na forma ordinal. Vamos lá lembrar? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, que era a posição que ele estava, e o sexto. Então, nós podemos dizer que Pedro ficou em sexto lugar. Observem aí na imagem, como já tem a resposta, que o número 6, o algarismo 6, para que seja transformado em número na forma ordinal, ele tem um símbolo depois do número, ok? Então, você vai colocar o algarismo 6, o símbolo, ou você pode escrever ele na forma como ele é escrito, nome sexto, certo? Então, lembre-se que a gente lê de uma forma e escreve de outra, certo? E Henrique, que estava atrás e ultrapassou o Pedro, ficou em que lugar? Vamos lá, lembram? Muito bem, no quinto lugar. Mais uma vez, o número 5, transformado em número ordinal, tem o símbolo, né, depois do número. E aí vocês estão vendo como que é escrito esse número na forma ordinal. Aí a resposta ficou, então, Pedro ficou em sexto lugar e Henrique ficou em quinto lugar. Muito fácil, né? Na quarta questão, diz o seguinte: observe a ordem dos carros na fila do pedágio e complete. Lembram também que teve um exemplo que a Tiane falou para vocês sobre uma fila de carros? É bem parecida com essa. Diz o seguinte: primeiro você vai observar todos os carros que estão na fila. E a característica que ele fala é o seguinte: o carro laranja. Logo, você vai observar qual carro laranja que tem na fila do pedágio. Localizou o carro laranja? Muito bem. Agora você vai contar o primeiro, o segundo, o terceiro. Olha só quem é o quarto? O carro laranja. Então, ele diz, o carro laranja é o quarto da fila. Você vai colocar o número 4, o símbolo, e transformá-lo em número na ordem ordinal e completar a frase. O carro é o quarto, você pode colocar o número ou o número, a letra escrita, né, por extenso. E diz, já o carro marrom, onde está o carro marrom? Vamos procurar? Muito bem, vamos lá. Localizaram o carro marrom? Ótimo. Nós vamos contar novamente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Olha só o carro marrom, qual posição que ele ocupa? O nono. Então, algarismo 9, símbolo, número na forma ordinal e como ele é escrito por extenso. Então, a frase fica o seguinte: o carro laranja é o quarto na fila, já o carro marrom é o nono. Bem fácil, né? Vocês observaram que para responder a essa questão, para a gente completar essa frase direitinho, a Tiane primeiro observou. Então, é a dica que eu dou para vocês. Observem, vocês vão observar o que ele está pedindo, as informações que a questão está dando, para quando vocês forem responder ficar ainda mais fácil. Tá certo? Tudo certinho aí, né? Agora nós vamos passar para a página 260 lá do Plus, no finalzinho do seu livro de matemática. Vamos lá? Parem o vídeo um pouquinho, localizem a página e a gente continua, certo? Muito bem, já localizaram, né? Então vamos lá. Na questão 14 da página 260, diz o seguinte: um grupo de crianças foi ao parque de diversões. Observe a fila que elas formaram para comprar os ingressos. Outra atividade que a gente também exercitou na aula passada. As crianças estão em uma fila comprando os ingressos do parque, ok? Aí vamos lá. Para que a gente possa completar
A dica que eu dei anteriormente, observem a questão, o que a questão está dizendo, observe as características de todos que estão na fila para que a gente possa responder com mais facilidade. Complete os itens a seguir de acordo com a posição de cada criança na fila. Olha só, nós vamos ter que observar a posição que cada uma dessas crianças está na fila e suas características. Vamos para a letra A. A menina de blusa amarela ocupa, bora lá, vamos localizar a menina de blusa amarela. Muito fácil, né? Então, vamos contar. Primeira, segunda e ela é a terceira da fila. Lembrem-se que o símbolo ele varia de acordo com o gênero, se é masculino ou feminino. Olha só como a Tiane leu. Primeira, segunda, menino e menina. E ela é quem? A terceira. Ela ocupa a terceira posição. Nesta questão, eu quero que vocês escrevam por extenso, que a Tiane também já ensinou para vocês, já mostrou como que é feita a escrita desses números de forma ordinal por extenso, tá bom? Então, você vai colocar na letra A, primeira, o nome terceira. Por que terceira, professora? Porque ela é uma menina do gênero feminino. Então, muda um pouco, lembram? Na letra B, diz o seguinte. A menina que está segurando o coelho. A menina que está segurando o coelho. Essa é muito fácil. Quem é a menina que está segurando o coelho? Localizaram? Ela está em que posição na fila? Olha, muito bem. Ela está na primeira posição. Então, nós vamos completar o seguinte. Na letra B, a menina que está segurando o coelho é a primeira. Se fosse um menino, como é que vocês iam escrever por extenso? Continuaria primeira? Não, né? Ia mudar, porque é de outro gênero, do gênero masculino. Nós poderíamos colocar primeiro, ok? Então, aí nesse caso, nós dizemos primeira, porque é uma menina. Na letra C, diz o seguinte. O menino de casaco azul está em que posição? Primeiro, o que a gente faz? Localiza de acordo com a característica que a questão nos deu. Onde está o menino de casaco? Muito bem. O menino de casaco é qual posição da fila que ele está? Primeira, segunda. O menino de casaco azul está na segunda posição aí da fila. Por último, a letra D diz: a menina de blusa roxa está entre. Olha só que interessante. Onde está a menina de blusa roxa? Acharam? Certo. Então, ela vai dizer que ela está entre quem? Qual a posição que ela ocupa? Ela está entre, aí nós vamos contar novamente. A primeira, segunda, terceira. Pronto, ó. Ela está entre a terceira, aí ela é quem? A quarta e tem a quinta. Então, ela está entre a terceira e a quinta, que é a última criança da fila. A menina de blusa roxa está entre a terceira e a quinta posição. No caso, ela seria quem? Qual a posição que ela ocupa? A quarta. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham recordado um pouquinho o nosso conteúdo sobre o número na forma ordinal e que vocês tenham feito também a atividade de casa que a tia passou para vocês, isso daí, para que vocês possam ter exercitado e ter colocado o conteúdo um pouquinho mais na mente, certo? Agora, meus amores, eu quero mostrar para vocês uma outra forma de quantificar os números. Uma forma mais fácil para que a gente possa fazer continhas, para que a gente possa relembrar também o que é uma unidade, uma dezena e uma centena. Vocês lembram que eu falei para vocês que se a gente juntasse 10 unidades, até mesmo os dedos das nossas mãos, se a gente juntar aqui 10, nós temos uma dezena. Se a gente for juntando de 10 em 10 em 10, nós teremos centenas, certo? Então, vamos lá.
eu quero que vocês vejam só essa imagem. Essa imagem é de um material que nos ajuda a fazer essa contagem de números, de dezenas, de centenas, certo? Esse material é o chamado material dourado. Eu acredito que alguns de vocês já conhecem, né? Ou já tenham utilizado esse material em casa ou aqui na escola. Caso vocês tenham em casa esse material, vocês podem, depois que a Tiane der aqui o vídeo, voltar um pouquinho, assistir novamente ou até mesmo usá-lo quando for fazer alguma atividade em casa, tá certo? Se você tiver, ótimo, você pode trazer e fazer as atividades aqui acompanhando a Tiane, tá bom? Para que vocês vejam mais ou menos, caso vocês não tenham visto ainda esse material, eu vou mostrar para vocês de que ele é formado, o que tem nele. Ele é chamado material dourado, como eu já havia dito, e nós temos nele, ó, um cubo. Deixa eu pegar aqui para vocês, mostrar para vocês. O cubo, ó, esse pequenininho aqui, que é igual esse que está aí na imagem, que representa a unidade. Um elemento desse, ó, um cubinho, representam unidades, tá bom? Várias unidades. Agora, lembrando que se eu juntar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubinhos. Se eu juntar 10 cubinhos desse, eu vou formar uma barrinha que vai ser equivalente a uma dezena. Olha só que legal. Esses 10 cubinhos, eles estão representados aqui nessa barra e equivale a uma dezena, beleza? Juntei 10, tive uma dezena. Quando eu junto aqui, ó, 10 barrinhas iguais a essa, eu vou formar uma placa. Vamos supor que eu formei aqui, juntei 10 barrinhas iguais a essa, eu vou formar uma placa com 100 cubinhos, o que vai equivaler a uma centena. Entenderam? Cubinho, unidade, a barra, dezena e a placa, centena. Bem fácil, né? Vamos lá. Aqui, pessoal, como eu acabei de dar o exemplo, é um chamado quadro de valores, é um QVL. Nesse quadro de valores, facilita muito quando você for fazer uma soma, para que você possa organizar o seu material de acordo com o seu lugar. Por isso o nome, quadro, valor, lugar, certo? Nas unidades, nós vamos ter os cubinhos, como eu mostrei. Aí, na dezena, a nossa barrinha. E na centena, as nossas plaquinhas, certo? Pois bem, olha só que interessante. Lá em casa, eu tentei produzir um quadro de valores. E eu vou pedir que vocês aí de casa também tentem fazer esse quadro de valores. Como assim, tia? Vocês podem usar materiais diversos. Até mesmo uma folha, né? Uma folha de papel A4. Aí, nesse caso, tá sendo utilizada EVA, tá certo? Foi uma coisa mais, assim, profissional. Mas vocês podem fazer em casa só com uma folha de papel A4, que vai facilitar muito na hora das suas atividades. Então, no quadro de valores que vocês vão criar, vocês podem reunir diversos objetos que você tem aí na sua casa. Pode ser os seus carrinhos ou as suas bonequinhas, pode ser balões, pode ser palitos de picolé, tudo que você conseguir juntar e colocar no seu quadro de valores. Nas unidades, vão colocar 1 ou 2 ou 3 elementos, né? Nas dezenas, sempre 10 elementos e nas centenas, 100. Beleza, pessoal? Entenderam? Ótimo. Pois bem, pessoal, agora chegou a hora de exercitar. Vamos abrir o livro na página 96, peguem o seu livro de matemática e vamos ver aí na página 96 o que a gente tem para trabalhar hoje, tá certo? Então, vamos lá. Para que a gente possa utilizar aqui o material dourado para responder essas questões, tá? Se vocês, como eu falei, se vocês não têm em casa, não tem problema. Depois vocês podem providenciar quando for possível. Aí diz o seguinte, ó, voltando só aqui um pouquinho, aqui nós temos umas continhas.
como que a gente pode representar esse material dourado lá no nosso QVL, que é o nosso quadro valor e lugar. Eu vou deixar aqui, ó, esses números para que vocês façam a representação aí em casa. Vocês vão fazer o seu próprio quadro, que pode ser assim, ou assim numa folha de papel A4, e representar esses números que aparecem aí na tela de vocês, tá bom? É o primeiro exercício que eu quero que vocês façam aí em casa, não esqueçam. Aí, agora novamente na página 96, vamos ver aqui como é que a gente pode utilizar o material dourado. Aí diz o seguinte: observe o material dourado, cada barra é formada por 10 cubinhos, como eu falei a vocês, e depois complete. Aí diz o seguinte: nós temos quantos cubinhos aí nessa primeira? É o primeiro exemplo aí, nós temos o quê? 10 cubinhos iguais a esse, ou uma barra. Entenderam como é que nós vamos fazer? Aí completaram assim: 10 unidades, que são os cubinhos, ou uma dezena, que é uma barra, o que equivale a 10, certo? No segundo exemplo diz o seguinte: nós temos 2 barras, cada barra equivale a uma dezena, então nós temos 1, 2 dezenas, ou quantas unidades? 20, porque nós unimos 10 mais 10, que ficou 20 unidades. Logo depois diz que nós temos quantas barrinhas, pessoal, que tem aí? 3 barras, não é isso? As 3 barrinhas equivalem a quantas dezenas? Lembraram? 1, 2, 3 dezenas. Então, nós temos aí 3 dezenas. Ou quantas unidades? 30, muito bem. No quarto quadrinho diz o seguinte: nós vamos ter aí, deixa eu pegar aqui, 1, 2, 3, 4 barrinhas. Se vocês observarem, pessoal, esses números que formam são sempre dezenas exatas. No primeiro nós formamos uma dezena, que equivale a quantas unidades? 10. Depois nós formamos 2 dezenas, que juntas formam 20 unidades. Depois nós usamos as 3 barrinhas, formamos 3 dezenas ou 30 unidades. Perceberam que são sempre dezenas exatas? Exatas por quê? Porque não é 21, não é 31, são sempre dezenas exatas. Na próxima nós vamos ter 5 barrinhas. Quem tiver com material dourado pode acompanhar e contar em casa. 5 barrinhas, que equivalem a quantas dezenas? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 dezenas, não é isso? Então, você vai completar dizendo que equivalem a 5 dezenas. Pessoal, quantas unidades eu vou ter se eu juntar aqui essas 5 dezenas? Lembrando que cada dezena vale 10. Vamos contar de 10 em 10? 10, 20, 30, 40, 50. Então, eu vou ter o quê? 50 unidades, certo? Agora, a próxima etapa você vai fazer aí sozinho, tá bom? Se não tiver as barrinhas, não tem problema, porque aí já tá mostrando a quantidade de barras aí no seu livro. Então, vamos lá, quantas barrinhas tem aí? Vamos contar no livro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barrinhas. Todo mundo já sabe que cada barrinha representa o quê? Uma dezena. Coloquem a resposta aí para mim, por favor. Quantas dezenas eu formei com 6 barrinhas? Muito bem. Eu formei 6 dezenas, não é isso? Ou, contando de 10 em 10, como eu juntei aqui, eu vou ter quantas unidades? Vamos lá, façam aí. Certo, muito bem, eu vou ter 10
20, 30, 40, 60 unidades. Então, eu vou ter aí 60 unidades, o que equivale a 6 barrinhas. As outras questões, eu vou deixar que vocês façam aí com a ajuda do seu orientador, da mamãe e do papai. Vocês acharam legal o nosso material dourado? Bem interessante, não é? Pois é, pessoal. Com a ajuda do material dourado, você consegue fazer as suas somas muito mais rápido. Mas, caso não tenham em casa, aí no livro, essa página 96, já está indicando a quantidade de barras que você vai ter que utilizar para fazer essa atividade. A atividade da outra página, que é a página 98, é um agrupamento de 10 em 10, como a gente contou aqui com as dezenas, que depois eu vou deixar que vocês copiem essa atividade no seu caderno, tá bom? Quero que vocês copiem essa atividade no seu caderno e que vocês possam fazer esse exercício em casa sozinhos. Qualquer dúvida, pessoal, voltem a rever os vídeos da aula se vocês estiverem com dúvida. Peçam a ajuda do seu orientador, tá bom? Mas só não deixem de fazer e de exercitar as nossas atividades que a gente está fazendo aqui. Na plataforma tem a agenda com as páginas que a tia pediu que vocês respondam, tá bom? Não deixem de fazer essas atividades, tá certo? Porque é uma forma de vocês exercitarem e de vocês aprenderem um pouco mais o conteúdo, tá bom, pessoal? Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo!